Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tradição Podcast. Hoje, um episódio especial em homenagem ao Dia das Mães. E nós recebemos aqui em nosso estúdio 3 mães cooperadas, exemplo, inspiradoras, para a gente falar sobre esse desafio que é unir a maternidade e a vida profissional. Quero apresentar para vocês, então, a Elisângela, que está aqui ao meu lado, a Mayra e a Ana Luísa. Meninas, eu vou pedir então para que vocês se apresentem, contem para nós, para o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, quem são vocês? Então, muito prazer, me chamo Ana Luísa, trabalho na cooperativa Tradição como colaboradora, sou mãe, né, esposa, eh, sou mãe da Lívia, vai fazer 4 anos e atualmente estou gestante. Ah, que lindo. Eu sou a Mayra, sou cooperada da Tradição, engenheira agrônoma, atuo como prestadora de serviços também para a cooperativa, mãe de 2 meninas, e é isso. Essa rotina É, desafiadora. exatamente. Elisângela, quero começar contigo. Me conta como foi, como é conciliar essa rotina. Você falou que sempre morou lá no campo. Como conciliar, muitas vezes, esse leva o filho para a cidade, tem a fase da escola, tem a fase dos cursos. É, muitas vezes, uma maratona diária. Foi É, assim? foi assim, foi bem desafiador. Então, eu praticamente sempre ficava sozinha. O meu esposo saía cedo, voltava à tarde, que tinha função dele na lavoura. Às vezes era 20, 30 quilômetros longe, então não tinha como ele vir me ajudar, ou levar para a escola, ou levar para um curso. E eu tinha toda a obrigação, tipo, o trabalho da casa, né? Era roupa, comida, manter tudo limpo. Fora, teve uma época que eu tinha vaca de leite. Sempre plantava uma coisa ou outra, né, para amendoim, pipoca, essas coisas, Para sempre, o consumo da casa. sempre do interior mesmo lá, que veio de geração já essa função, né? Tinha épocas que eles iam para a escola um de manhã, outro à tarde, então tinha que buscar um 11h30, levar o outro a uma. Aí tinha catequese, gaita, violão, futebol. Deus. Então, essa parte sempre fui eu, os corre-corre, sempre tinha que administrar tudo. E a quantos quilômetros a propriedade da cidade? Dá uns dois, não é muito longe. É É pertinho. pertinho. Mesmo assim, é uma função. É uma função. Que função. Sempre foi, sempre foi. Mayra, mesma coisa Então, eu lá? estava ouvindo ela aqui e estava me identificando, né, com a diferença de que não lá na propriedade, aqui na cidade, eu moro aqui, mas sempre trabalhei fora de casa como autônoma, mas aí tinha sempre essa dupla jornada de trabalhar e ao mesmo tempo todas as funções que a Elisângela comentou, e leva e busca. Então, o fato de eu ser autônoma me dava essa maleabilidade de horário, mas ao mesmo tempo, como autônoma, eu também tinha a responsabilidade, porque eu sempre fui a responsável técnica pelo escritório, então aquele tempo que eu não estava no escritório, eu sabia que eu tinha que compensar de outra forma. Então, não tinha feriado, não tinha final de semana, trabalhava da mesma forma, né? Então, é essa dupla jornada, essa jornada, ela é exaustiva, realmente. Eu vou dizer para você que eu não sei se é dupla, tripla, o que que é, É porque várias, né? a gente não dificilmente para. Exato. É corrido, mas ao mesmo tempo a gente nem para pensar É. sobre o cansaço e o Não, desgaste, porque ser mãe é fazer tudo isso e amar demais. a gente tenta buscar o equilíbrio, né? Isso. De estar fazendo todas essas funções e ao mesmo tempo, o tempo que está com eles, tentar ter esse tempo de qualidade, né? Eu, no meu caso, o tempo que eu não estava com as minhas filhas, o tempo que eu podia ficar com elas, eu tentava aproveitar ao máximo, mas aí muitas vezes eu acabava ficando de lado. E aí até eu perceber, né, que eu também precisava do meu tempo, também precisava, né, de me cuidar. Então, essa busca desse equilíbrio, né, do tempo do trabalho, dos filhos e nós, né? Então, É, esse equilíbrio, ele é, eu acho que exaustivo também, né? Esse também é um grande desafio Com para a gente, certeza. conseguir equilibrar essa balança sem se culpar. Porque muitas vezes você se prioriza, não sei se é com vocês é assim, mas eu vejo a maioria das mães falando sobre. Muitas vezes você se prioriza e se culpa. Meu Deus, eu deixei Sim, de fazer uma tarefa, eu não fiz tal coisa. exato. É estar sempre equilibrando essa balança e buscando esse lugar de não se culpar pela falta, porque a gente É, está sempre pensando que está faltando em algum momento. É exatamente. isso. Ana Luísa, e você? Você está em outra fase.
Crianças mais pequenas agora. Conta pra gente como tem sido esses desafios aí. É desafiador, porque a Lívia, né, vai fazer 4 anos, então é uma fase ainda que tá muito dependente, né, da mãe, do pai, mas a mãe ainda, eu não tô ainda na fase que a Mayra comentou, de olhar para si e ver que a gente também tem que ser a Existe. prioridade, né? Então ainda a atenção é totalmente focada, né, para eles. A gente tem às vezes um planejamento de fazer 10 coisas, né? Mas às vezes no final do dia tu fez duas e tem que ficar contente com aquelas duas que tu fez, porque tem que entender que a rotina tá diferente. E a fase da gestação também agora ela chama muita atenção, né? Porque tu começa a se perguntar, eu amo uma, será que vai ter espaço para mais uma, né? E E tu como começa a se tem. perguntar como é que essas mães fazem, né? Para dividir esse amor, se dividir também na carreira que a gente escolheu para seguir, né? Então a gente também quer ser uma boa profissional, a gente também quer ser uma boa esposa, então tem várias cobranças aí no meio do caminho, né? Que a gente vai se perguntando em qual delas que tá deixando a desejar, né? Mas a gente tem que entender também que tudo tem um propósito. Então a gente vai fazendo conforme a gente também vai alcançando, né? Isso. E vai lidando com aquelas situações ali diárias. Não tem muita previsão, né? A gente vai surgindo, a gente vai vivendo aquilo e sempre com muito entusiasmo aí para lidar também com todos os desafios. Exatamente. Quem responde pra ela sobre se tem espaço pra amar mais um? Com certeza. Sempre tem. Sempre tem. Nasce o segundo filho, eu vi pela minha Sim, experiência, a gente vê que tem espaço para amar sim, Sim. e sim. tem espaço para amar além de um, o outro e amar ver aqueles dois serzinhos juntos também. Exatamente. Sim. E entender que eles não são iguais, que eles são diferentes e que a gente vai ter que atuar de forma diferente, É, né? A gente está sempre se culpando, né? É, Mas a gente Se percebe, cobrando. se cobrando, mas a gente percebe que no final a gente vai vendo que a gente dá conta. Claro, nem tudo sai da melhor forma sempre, como a gente imaginou, como a gente programou, mas quando a gente faz com amor, com carinho, que é a devoção maior da mãe, no fundo dá certo, né? Claro, tem os altos e baixos, mas vai se encaixando. é, Eles têm personalidades diferentes, eu vejo os meus lá, mas a gente ama igual, não tem diferença Sim, nenhuma. Cada um com suas qualidades, seus defeitos, eles são tudo na vida da gente. A personalidade de cada filho às vezes desperta uma é. relação diferente com um ou com outro, mas o amor é sempre o mesmo. Esse Sim. gancho da Elisângela, eu até brinco com uma frase de uma amiga minha, a Denise, ela sempre fala que ser mãe é sentir o maior amor do mundo, mas também a maior dor do mundo, é, né? Porque eles são um pedaço da gente, e aí a gente está sempre buscando o melhor para eles, e daí muitas vezes a gente acaba até se anulando, mas a gente está sentindo o maior prazer, o maior amor, mas também vem as dores, vem as culpas, é um misto de sentimentos, né? É que justamente por ser o nosso maior amor, é o nosso ponto fraco. Ah, É. exatamente. É o nosso maior. A gente zela demais, a gente acaba ficando inseguro em relação a eles o tempo todo com medo que aconteça algo, Exatamente. tanto que a gente ama. E agora eu quero saber de vocês, o que mais mudou na vida de vocês com a maternidade? Olhando para o lado mulher, quando virou a chave, agora eu sou mãe. O que mais mudou na vida de vocês? Eu acho que nasceu uma certa Mulher Maravilha. Eu sempre fui muito emotiva, sensível, e a partir do momento que eu tive a primeira filha, não sei, parece que endureceu. Hoje eu já estou amolecida de novo, porque eu já estou na fase da adolescência, acho que é um misto de emoções, de sentimentos, mas eu lembro que lá, quando elas nasceram, eu me solidifiquei, falei assim, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que cuidar delas, eu trabalho, então eu tenho que cuidar de mim, do meu trabalho, mas também tenho que cuidar delas. Então, acho que quando nasce um filho, nasce também uma nova mulher, de certa forma, Com né? certeza, porque às vezes quando a gente está nesse período de gestação, você pensa, como é que eu vou cuidar, né? Como vai ser? E depois que nasce, parece que sabe, a gente sabe cuidar, a gente sabe trocar, a gente sabe dar banho. Esperto. Quando chora, a gente sabe o que está acontecendo, se está com fome ou não, né? É uma coisa totalmente diferente. É tão assustador porque cada choro do filho a gente sabe o que se trata quando eles são É, bebezinhos, não é verdade? é Você sabe incrível se é isso. fralda, você sabe se é fome, só pelo choro do bebê. Sim. E quem que ensinou isso? É. E é isso não, a gente se transforma. não vem com manual, né? É isso aí. Para mim, o que mais me marcou, assim, é passar pela fase ali da transição profissional, né? Então, sempre trabalhei com a área de recursos humanos, então foi muito desafiador, assim, a parte
das mães que voltam para o ambiente de trabalho, né? Tem uma fase ali de terminou a licença, o que que eu vou fazer, né? Aí era um momento de muita dor, muito choro, que ele não estava largando, né, o seu filho ou para a escola ou para a rede de apoio. E eu sempre tentava me colocar no lugar daquela mãe, né, que estava voltando para o trabalho, dando força. Mas quando eu passei pela situação, eu entendi que é uma dor que não tem comparação, né? Então, eu mesmo querendo ter empatia, de me colocar no lugar ali, olha, é uma fase, vai ser alguns dias assim. Quando eu passei, eu pude perceber realmente qual que é o significado, né? Porque é aquela profissão que você escolheu para tua vida, tu tá voltando para aquilo, né? Mas também tu tá deixando o teu serzinho ali que você gestou por 9 meses, acompanhou, amamentou, enfim, né? E você tá largando ali na mão de uma rede de apoio. Uhum. Então, ali eu pude passar pela situação e isso me fez também um ser humano mais forte, assim, no sentido de passar pela situação quando a outra, né, está tendo aquela dificuldade. Agora, hoje eu posso dizer que eu sei como que é o sentimento, né, do voltar aí para retornar para o Pro ambiente trabalho. de trabalho, né, após licença maternidade. E aproveitando o gancho dessa situação que a Ana Luísa traz para nós, sobre os aprendizados, os desafios, porque para ela ainda está bastante fresco, né? As crianças pequenas. Para vocês que já têm os filhos maiores, quando vocês olham para a maternidade, para chegar até aqui, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram? Então, acho que administrar o tempo, né? É um dos assim que eu percebo que foi muito importante, porque a minha jornada, a minha rotina foi diferente da Ana Luísa. Eu não tive esse pós-maternidade, né, essa licença maternidade. Como autônoma, sempre fui responsável técnico pelo escritório, então eu não tinha como pedir para o meu cliente esperar eu voltar da licença maternidade para desempenhar uma função. Então, até quando nasceu a mais nova, era dezembro, passávamos por uma estiagem, alguns clientes precisavam uma avaliação, se acionavam, não acionavam o seguro para o agro, e eu tinha que ir para a lavoura. Né, eu tinha que, pelo menos, orientar, assistir o meu cliente. E aí eu lembro de uma situação que eu combinei com meu marido, graças a Deus, ele sempre também me deu esse suporte, me deu esse apoio. Colocamos ela no bebê conforto, ela tinha 10 ou 15 dias e fomos para a lavoura. Chegando lá, o cliente até brincou, e, nossa, mas já nasceu. Eu falei assim, pois é, estamos aí, vamos olhar essa lavoura. E aí, naquele fato, né, meu marido foi, eu acabei ficando com a esposa, mas tinha que lidar com a criança pequena e também com o trabalho e administrar isso tudo, que no fundo ia dar certo e a gente ia conseguir. Mas esse administrar o tempo eu vejo que até hoje. Hoje elas não dependem mais de mim para dar banho, para dar comida, para cuidar, mas hoje, por exemplo, as minhas estão na adolescência, elas continuam precisando de mim, talvez de uma forma até maior. Então, eu continuo precisando administrar o tempo, tentando, né, focar de uma forma de qualidade, mas esse equilíbrio com o tempo, administrar o tempo, acho que foi algo que eu venho até hoje buscando tentar essa administração, né? É porque é importante falar, eles vão crescendo, mas as preocupações e as demandas só Exatamente. mudam, mas continuam. Exatamente, e entender que você consegue, né, conciliar as coisas, porque eu me cobrava muito pelo fato de que eu estava trabalhando, elas estavam com a babá ou com alguém em casa, mas eu queria cortar a unha, eu queria arrumar para ir para a escola, eu queria arrumar o lanche, eu queria levar no pediatra. Conseguia por ser autônoma, mas ao mesmo tempo eu depois tinha que dar conta disso. Mas a gente vai conseguindo administrar, né? Uhum, exatamente. Então, lá em casa, eu também tinha que conciliar tudo, né? A casa, quando era bem bebezinho, eu botava no carrinho e levava. E se estava na cozinha, estavam na cozinha, estavam lá me olhando. Se estava na lavanderia, levava para lavanderia. E teve uma época do primeiro filho que eu tinha vaca de leite, né? Então, eu acho que esse foi um desafio bem grande, porque até que tinha um aninho, eu não tinha quem ficasse com ele todo dia. Então, na parte da manhã, eu levantava antes do meu marido, né? E ia tirar o leite, para quando ele saísse para o trabalho, eu já estivesse dentro de casa. E de tarde não tinha ninguém. Então, eu fazia ele dormir e ia, né? Lá correndo. Fazia tudo correndo, ligeiro, para voltar. E às vezes eu atrasava um pouquinho, eu ia na janela do quarto ver se ele estava, escutar, ver se estava acordado ou não, né?
E teve um dia assim que ele acordou antes, eu vi que ele estava acordado, eu voltei lá terminar, mas quando eu entrei dentro de casa, ele estava chorando desesperado. Ah, isso me cortou muito o coração. E quando meu marido chegou em casa, o bebê estava bem, mas quem estava chorando era a mãe, né? Então, a gente tem muitos desafios e eu acho que a mulher que trabalha no campo, que cuida dessa parte da casa, da propriedade, é, ela talvez não seja tão valorizada por, de repente, no final do mês não ter um salário, não ter essa parte que financeira que apareça no caso. Mas ela é uma guerreira, uma colaboradora, né, uma trabalhadora e tem muitos desafios. Com toda certeza, porque a gente também precisa olhar para esse lugar da mãe como a cuidadora, aquela que limpa, aquela que cozinha, aquela Isso. que constrói esse aconchego do lar. E é de fato verdade, quando você fala que muitas vezes não tem esse olhar, você não faturou, mas o quanto você está trabalhando, se dedicando para que aquela família esteja bem estruturada. Então, como eu sempre morei no interior, a gente já foi criado de levantar às 6 da manhã todo dia. Então, isso já vem de lá e casei, tive meus filhos e continuei assim. Então, a gente levanta cedo e sempre tem o que fazer. E aí você foi aprendendo a lidar com todos esses desafios, com essa culpa de deixar ali, porque você estava trabalhando pela família também. E acho que esse é o entendimento que todas nós precisamos ter, que não é uma culpa, esse trabalho, essa dedicação para o nosso lado profissional, também em função da Sim, maternidade. com certeza. Somos mães melhores? Sim. É, E as histórias elas se misturam, né? Porque a Elisângela, ela tá lá na propriedade e eu tô aqui na cidade, tô prestando serviço fora de casa. Mas eu, da mesma forma que ela, acabo misturando a rotina. Eu tô no trabalho, mas eu tô levando o trabalho para casa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que cuidar do que a gente vai comer, a uhum, roupa deu certo, a Tata foi, isso. né? A Tata não foi, eu tenho que dar conta. Então, são cenários diferentes, estamos em locais diferentes, mas as histórias se misturam, né? A vida da mãe profissional, da mãe, ela é muito semelhante, né? As dificuldades acabam Sim, sendo praticamente são compartilhadas. exato, É isso aí. Exato, e nós temos um ambiente em comum aqui, que é o cooperativismo. exato. As três, cada uma em uma área diferente, mas envolvidas no cooperativismo, que é o quê? Que é esse ambiente acolhedor, esse abraço, É. digamos assim. Como é que vocês veem o cooperativismo relacionado a essa questão maternidade? Conseguem fazer esse ponto, essa ligação? Eu acho bem. Acho que é uma intercooperação diária, né? Porque muitas vezes você acorda de manhã, você já tem ali uma programação, então você está cooperando com o esposo, está cooperando, né, com o trabalho, está cooperando, né, com a escola, com a sociedade. Então vira, né, uma rotina de cooperativismo mesmo, né? Então é uma junção de vários papéis no mesmo dia, né, para a gente dar conta de tudo. E muitas vezes a gente também se recai nessa questão, né, dessa ajuda mútua, né? A gente precisa ter muito forte isso no nossa casa, no nosso lar também, esse apoio, né? Porque a intercooperação ela só acontece quando é de ambas as partes, né? Exatamente. Então precisa ter muito forte isso com os filhos, com o esposo, né? A gente com o trabalho também, para que seja algo mútuo, né? Para que seja algo constante também, que a gente consiga aí sempre aprimorar, né? Que a gente sempre consiga ter uma constância porque o trabalho da maternidade, da vida profissional, ela não tem fim, né? Então, muitas vezes aquilo começa, tem uma rotina diária, mas não tem hora para acabar. É, Então, essa confiança aí com alguém também para ser esse apoio, esse suporte também é muito A importante. rede de apoio, né? Isso. O objetivo do cooperativo é esse, né? Somar a soma de forças, como você comentou, e em casa não é diferente, né? Porque se a gente trazer o marido, né, para esse somatório e somar junto com a família, eu, graças a Deus, sempre tive a minha rede de apoio, mãe, irmã, cunhada. Então, esse cooperativismo das pessoas cooperando e ajudando, como eu sempre auxiliei muito a elas, quando elas tinham. Eu sempre tive instinto materno muito forte, então, quando minha irmã, minhas cunhadas tiveram as crianças, eu era a mãezona junto. E aí, Protetora. quando eu tive as minhas, elas sempre me auxiliaram. Então, de certa forma, é uma cooperação, né? Isso ajuda muito. E com é, você, então, Elisângela?
Então, eu também, ali depois das minhas 2 gestação, ali principalmente no período dos 40 dias, né? Eu tive pessoas que me ajudaram, né? E o meu marido sempre foi muito presente, principalmente à noite, porque o bebê resmungava no berço, ele já estava lá pegando e me alcançando para mamar. Então, a minha sogra também, minha mãe ajudou bastante. A minha sogra mais, até porque morava mais perto, então sempre que ela Uhum. podia, ela estava lá me auxiliando. Então, eu acho que essa parte também, é, né, uma junção de cooperativismo, ele sempre tive o apoio deles. Essa importância da ajuda. Elisângela, você trouxe um ponto que eu acredito que muitas cooperadas que nos acompanham possam se identificar de quem mora no campo e muitas vezes tem dificuldade em encontrar mão de obra, até pela Isso, distância das propriedades. Então, a maternidade no campo, ela tem uns desafios peculiares também. sim. Então, no meu primeiro filho, quem me deu muito apoio, até ela é madrinha do meu primeiro filho, né? Ela é prima do Denilson. Então, ela que me ajudou nesses 40 dias, que depois também, quando precisava levar no médico, o Denilson estava trabalhando na lavoura, ela que me acompanhava, que me ajudava. Então, eu tenho muita gratidão por essas pessoas, né? E, e depois, no meu segundo filho, eu também tinha uma pessoa que me ajudou muito, e a minha sogra e a minha mãe, que sempre estiveram ao meu lado. E qual é o segredo que vocês consideram? A Ana Luísa trouxe antes a palavra entusiasmo. Qual é o segredo que vocês percebem, que pelo menos funcionou com vocês, para conseguir conciliar todas essas nossas versões, todos esses papéis que desempenhamos? Muitas vezes esposa, mãe, profissional, cooperada, ligada ao agronegócio. Qual é o segredo para conseguir conciliar tudo isso? Acho que é uma disciplina associada à constância, né? Nem sempre, tipo, todos os dias a gente vai conseguir atingir 100% dos objetivos, mas no outro dia saber que é um novo capítulo e que a gente vai tentar de novo. Dedicação, né? Se organizar, tem que Organização planejar, é importante. E deixar a culpa de lado, né? Tentar não se culpar tanto. Planejou, né? Uhum. Organizou, mas não deu certo. Calma, eu vou fazer Isso de aí. novo, vai dar certo. Porque muitas vezes a gente se sabota, porque a gente fica É. tentando, não, mas eu planejei assim, por que não deu certo? Ele tá chorando, não tá doente, eu não cuidei bem, né? Não se sabotar, Uhum. né? Ter paciência e essa resiliência que dá certo, né? Uma boa dose de otimismo, de saber que amanhã, Também, como a Ana Luísa disse, é outro dia, exatamente. e a gente precisa pegar leve com a gente também nesse Exatamente, sentido. porque a gente tem que estar bem para poder dar o suporte para eles, né? E entender que não é responsabilidade 100% sempre nossa, É, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a mãe é sempre a mãe, ela tem que cuidar da casa, do marido, Uhum. dos filhos, mas a gente também tem que estar bem. E nem É. sempre a gente está bem. Tem dias que eu não tô legal e eu tô surtando, como dizem lá em casa. Nossa, mãe, o que aconteceu hoje? Tá surtando? Tem os dias de surto, tem. Acontece lá também. Exato. Eu vou dormir, aquele dia que 10 horas eu tô indo dormir, não dou boa noite pra ninguém, eles já sabem, não é o meu dia, não tava legal. E é normal, tá? Eu não gostaria que fosse assim, tô tentando mudar, melhorei já, mas tem esses dias, né? Eu acho que eu todo acho que mundo é tem. todo mundo E igual. entender isso e não se cobrar tanto por isso, né? Porque na maioria das vezes eu acho que a gente acaba se cobrando e se culpando, É, né? a famosa frase, né? Nasce uma mãe, nasce uma Nasce uma culpa. culpa, Exatamente. exatamente. É. Exercitar todos os dias, não deixar Sim, essa culpa tomar conta. é isso aí. Bom, todas aqui somos filhas de Uhum. uma mãe. Ai, E qual foi o maior ensinamento que vocês receberam da mãe de vocês? Nossa, eu acho que a minha mãe foi o meu maior exemplo, né? Eu não tenho mais ela, agora, né, nesse Dia das Mães, vai fazer 5 anos que eu passei o último Dia das Mães com ela. Então, mas assim, ela sempre foi muito guerreira, muito trabalhadora, sempre morou no campo também. Então, eu acho que tudo que eu aprendi com ela. E ela sempre foi força, sempre pass... eu acho que passou por muito mais dificuldade que eu, pela questão de época também, né? Ah, e, nossa, é um amor eterno, uma gratidão enorme por ter tido ela como mãe.
Quando você conta para nós sobre essa sua rotina de ser cuidadora, eu até imagino a sua casa, sabe? Fui visualizando aqui o gramado, o jardim, a horta, porque aqui perto de você, olhando nos teus olhos, dá para ver o amor que você tem, o gosto que você tem por esse cuidado Sim, na propriedade, no campo. E isso foi algo que você aprendeu com ela? Você viu com em certeza, casa? com certeza, né? A minha mãe era uma pessoa que ela dava um jeito, então sempre teve bastante vaca de leite, mas a horta dela, ela sempre dava um jeito de estar lá, fazia um monte de queijo na época, cuidava de nós três, e ela sempre foi uma guerreira. A minha mãe é bem parecida com a da Elisângela. Também sempre moramos no interior e ela sempre foi esse estilo de mãe, que cuidou sempre da propriedade, da casa, e sempre uma mulher muito forte, determinada. Hoje ela tem 83 anos, então lá no tempo dela a mulher não tinha toda essa valorização, né? Era diferente, mas mesmo lá na época dela, ela sempre foi uma mulher muito determinada, muito forte, e ela sempre auxiliou muito meu pai. Meu pai sempre é agricultor, e ela sempre auxiliando ele, cuidava de toda a tarefa de casa, mas sempre ajudou muito ele. E nós, filhos, crescemos vendo essa mãe determinada. E eu acho que isso, para mim, para minha irmã, sempre foi muito forte, foi uma referência muito forte. Daquela mãe empreendedora, mesmo lá no interior, na propriedade, ela era empreendedora, ela motivava ele a fazer alguns negócios, ela tinha o lado de mãe, dona de casa, mas ela estava sempre auxiliando ele. Então, nós crescemos com essa mãe muito forte. Tanto que quando eu iniciei a minha vida profissional, comecei, né, fui mãe, demorei até para entender que eu não precisava também dar conta de tudo, né? Que eu também tinha que ter o meu tempo, porque era aquela visão da mãe que sempre administrava tudo e fazia tudo. Então, uma mulher sempre muito forte, muito determinada. Uma mulher de visão. Exatamente. E eu vejo que a minha irmã também veio com esse mesmo intuito, né? E esse foi um fator que sempre me ajudou a não desistir de trabalhar e ser mãe, porque eu achava, né? Eu via que podia dar certo pelo fato de que eu ia conciliar essa vida materna com a profissão e administrando isso tudo, e as minhas filhas iam percebendo que era importante não se anular e ser profissional além de ser mãe, né? O exemplo. Exatamente. E para mim, eu compartilho, né, com ambas a questão da força, né, da doçura. Então, meu pai sempre foi muito ausente, né, porque ele é caminhoneiro, então sempre estava muito fora. E a minha mãe tinha que se virar, né, com os filhos. Então, nesse sentido, eu sempre tenho uma imagem muito forte, assim, para mim. Minha mãe trabalhava na área da saúde, então, no final de semana, não tinha, né, como deixar eu em casa, eu era pequena, e eu fui acompanhar ela no pronto-socorro, né? Ela trabalhava na área de enfermagem e eu fui. Então, muito essa questão de, né, se pode levar, acompanha, essa proteção, né? Então, essa questão de encarar as coisas mesmo com as dificuldades, né? E sempre a gente aprendendo algo. E quando eu fui mãe, eu me perguntava, meu Deus, como que a minha mãe dava conta, É, né? Porque a gente começa a se perguntar algumas coisas quando a gente passa pela situação, né? Você começa a ver com os olhos de quem tá passando pela situação. Então, muita gratidão, assim, no sentido de ter convivido e aprendido esses valores também com ela. Ana Luísa, é aquela história. Eu acredito que vocês ouviram das mães de vocês, como eu ouvi e falo para minha filha. Vocês só vão entender quando vocês forem mães. Exatamente. Exatamente assim. E a gente aprende. Assim, do lado ser humano, o que que mudou? A chavinha que virou aí dentro quando vocês se tornaram mães? Quem aqui percebe que mudou o olhar para o mundo, a compreensão com o outro, o entendimento, as prioridades, os valores, a partir do momento que vocês viram aquele serzinho e que vocês entenderam que a identidade de vocês naquele momento agora era outra, não era mais só aquele nome que vocês carregam, é mãe. O que mudou? como é difícil. Acho que é uma responsabilidade social bem grande, É, né? Porque a partir do momento que você passa a ser mãe, você passa a ver o mundo de uma outra forma, no sentido de que você, mais do que nunca, você tem que fazer. Eu vejo dessa forma, né? Eu tenho que fazer da forma correta, eu tenho que fazer o correto, porque eu preciso dar o exemplo. Eu não posso só falar, só ensinar, eu tenho que estar fazendo, sim. né? Alguém tá me vendo. Exatamente. É. Eu acho que é uma responsabilidade social bem grande, né? Sim. Eu acho que é essa questão de ser humano melhor mesmo, né? De entender é, essa complexidade que tem por trás, né? De outro serzinho que depende, totalmente dependente, né? No início, e que a gente vai formar ele para a vida, né? Assim como nós também tivemos os nossos ensinamentos,
a gente vai ser o exemplo. Então a gente quer, não vem com manual a maternidade, né? Então a gente vai se formando com o manual da vida. Então é nesse sentido assim de ter alguém para você ali se ter como uma base E a gente forte, né? sempre tem a preocupação de, for- de, de dar uma boa formação para eles, uma boa educação, para que eles sejam pessoas boas, né? Para que eles sejam felizes, para que eles tenham uma vida completa, talvez melhor que a da gente, não sei. Essa é a maior preocupação de mãe. É, eu acho que sim. Uhum. É a busca constante pelo melhor, sempre, né? É. Os meios, a gente às vezes se atrapalha um pouco, mas é sempre buscando pelo melhor, né? Para essa formação deles. Eu às vezes penso que às vezes a gente não faz tudo certo, mas a gente sempre faz pensando que vai fazer pelo melhor, né? Uhum. Que vai fazer o melhor por eles. E aí vem, eu acho que uma outra habilidade, né? Você falou do manual, por mais que tenha um manual, que tenha um livro, que tenha um tutorial, mas ele nunca dá certo, né? O teu não vai se encaixar 100% comigo, nem com ela, e aí vem a habilidade da gente administrar isso, Sim. né? Assim como de um filho para o outro Exatamente. muda Muito. completamente. Aqui, quando nasce o segundo filho, aí você pensa, agora eu sei tudo. Aí vem Não, outro com um comportamento, um totalmente temperamento diferente. diferente, te É, isso aí. desafia de novo. Exatamente. Sim. E a vida é uma constância, né? A gente, às vezes, quando tá na fase de gestação, a gente pensa, ah, quando for a minha vez, eu vou fazer É, assim, eu vou exatamente. fazer dessa forma. E vem a vida e nos ensina que às vezes não é daquela forma que a Sim, gente planejou, né? Vem a vida nos ensinando que é da melhor forma que você podia dentro das condições que você tinha, né? É perfeito isso aí. isso. Então a gente vai aprendendo ali com o manual da vida, né? Que eu Exatamente. comentei, mas assim, nem tudo dá para ser planejado. Não, Tem coisas que, ah, não vou dar bico. Talvez tu vai ter que dar e tá tudo bem, né? E tá tudo sim, bem. Vem a vida te ensinando que talvez a TV vai ter que entrar em algum momento, Eu não né? vou dar o exatamente. celular, de É, repente tá dando isso. celular. Então, são planejamentos diferentes que a gente tem que ir vendo ali conforme vai a rotina também. Eu Exatamente. acredito que a maternidade, ela nos faz exercitar esse nosso lado flexível. Sim. Muito, Muito daquilo que nós tínhamos como verdade absoluta não é assim e ponto final. Uhum. Daqui a pouco você está mudando é, em função da maternidade. Vem a vida e exatamente. ensina que não é daquela forma. Exato. E falando em sentimentos, sem pensar muito, o que representa a maternidade na vida de vocês, para vocês? Um amor maior, né? Proteção. Acho que é esse amor maior do mundo, né? É algo que chega a doer, como eu falei antes. E, né, a gente tem a preocupação, mas é um prazer muito grande. A gente se reuniu agora na Páscoa em família, e por mais que às vezes a gente passe por dificuldades, e às vezes tem uns altos e baixos, mas aí vendo a família reunida, a cunhada, ela, né, cunhada da minha cunhada com netos já, quase a nossa faixa etária, mas já com neto, e daí você vê as gerações, né, aquele ciclo se iniciando Uhum. novamente, e aí eu olho para o lado e vejo que eu também vou passar por isso é muito bom, né? O ciclo da vida se renovando, por mais que hajam dificuldades, mas a gente está participando, né? Tentando fazer um mundo melhor e contribuindo, participando disso tudo, né? Então é um amor muito, muito grande, muito bom. E o que vocês sentem quando olham para os filhos de vocês e lembram desses momentos desafiadores? Lembram desse choro desesperado quando ficou sozinho em casa porque a mãe estava tirando leite? Na volta, no retorno ao trabalho, o cliente com o bebê no bebê conforto com 10 dias. O que vocês sentem quando vocês olham para todos esses desafios que vocês precisaram superar? De onde vocês encontraram força? E hoje olhar para os filhos de vocês e sentir esse amor, qual é a sensação? Eu acho que eu olho para eles e eu tenho muito orgulho deles, das pessoas que eles estão se tornando e muita gratidão por ter tido eles e é muito bom. E aí você olha para toda aquela correria e o que vem à cabeça? Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Acho que Hoje eu falo para, eu tenho uma amiga que hoje está deixando o trabalho dela para cuidar do Uhum. filho, né? Então eu falei para ela, é gratificante, tu não vai se arrepender, eu tenho certeza. É muito amor envolvido. É muito amor. Uhum. É um amor que não cabe em nós, né? É. Eu acho que quando a gente vê as realizações deles, a gente se realiza junto. E aí, nessas horas, principalmente que a gente
esquece tudo os perrengues, né? As dificuldades que a gente passou. Porque aí quando você percebe que eles estão bem, né? As minhas ainda são um pouco mais jovens. A Elisângela acho que já tem filho mais velho, né? É, Mas a minha mais velha agora tá quase entrando na faculdade, tá motivada, tá se encontrando. Isso vai dando até uma calma no coração, né? A mais nova, ano passado, passou por dificuldade na escola, não estava muito bem nas notas, esse ano já tá melhor. Então, quando a gente vê que eles estão bem, claro, tem os dias difíceis, mas no geral, quando eles estão bem, estão se encontrando, estão se realizando, isso tudo é uma satisfação muito grande que acaba anulando, a gente acaba esquecendo, é que nem a dor do parto, né? Eu não tive Esquece. parto normal, mas falam que é uma dor horrível, mas aí no dia a dia, com as realizações, com aquela alegria de ser mãe, a gente acaba esquecendo isso, né? Acaba ficando, né, omissos, o culto, né? Essa realização de ver eles bem, né? A gente trouxe alguém, né, para replicar o nosso amor, né? E ver eles bem é o que nos torna bem, né? O que nos torna fortes, né? E que nos dá, acho que, energia, né? Para a gente seguir em frente. Muito bem. E agora, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mães que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, sobre que muitas vezes, ali no seu dia a dia, assim como nós, têm dificuldades. Gostaria que vocês deixassem hoje a palavra de vocês, vocês que já passaram, a Ana Luísa que está passando por toda essa fase, né, de criar, de meus filhos pequenininhos ainda, que deixasse uma mensagem para essas mães que passam por desafios que são da vida real, e eu não acredito na maternidade sem desafio. então eu acho que todas, né? Todas as mães vão passar por dias desafiadores, dias de alegria. Então é dia após dia. Se tá num dia triste, logo vai chegar o dia alegre e tudo vale a pena, né? Não pode desistir. Tudo vale a pena, vale muito a pena, é muito amor. E eu que tenho eles com mais idade, é que nem eu disse, a gente vê eles bem realizados e a gente sente orgulho, sente que valeu a pena. Então, vale muito a pena, O é colo de muito mãe bom, é fundamental para a formação de um bom ser humano. com certeza. Eu acho que não tentar buscar sempre a perfeição. Claro que a gente busca sempre o melhor para os filhos da gente, como para a gente mesmo, Sim. mas tentar deixar de lado a perfeição e entender que as dificuldades vêm para somar também e usar e abusar da rede de apoio do parceiro, se for o caso, da mãe, da tia, quem está disposto a nos auxiliar. Deixa ajudar, claro, a gente tem os limitantes, mas aproveitar quando a gente pode ter um auxílio, né? Eu acho que é bem importante. Eu diria que é passar mais tempo com as nossas mães, né? Muitas vezes não vai ter essa oportunidade, né, de ter a mãe próxima, mas se a gente tem a oportunidade de passar o dia das mães com elas, né, e dizer aquilo também que a gente sente, né, o valor que elas têm, o amor que a gente sente, porque muitas vezes a gente vai guardando, né, e às vezes não expõe, e chega um momento que elas não vão mais estar ali, né, para que É a gente isso aí. possa falar para elas. O quanto que elas foram importantes nas nossas vidas, na nossa formação, né, no ser humano que a gente se tornou. Então, acho que o passar o tempo, né, a presença, ela tem muito mais valor, Com né? certeza. Então, que todas tenham uma oportunidade, né, de nesse Dia das Mães, assim como outros, às vezes esse dia em especial, de passar o dia com eles, né? Os filhos também querer, né, que seja mútuo essa questão do querer passar tempo, né, com as mães e as mães com os filhos, que tenham essas oportunidades. Que a gente não deixe de viver, não só sentir, Isso. mas viver esse amor. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui, contando essas histórias que são desafiadoras a fim de inspirar outras mães. Parabéns pela escolha de vocês, pela maternidade, pelas mães que vocês são, esse exemplo de força, porque mãe é ter força para passar por tudo isso, sem nunca esquecer que o nosso grande objetivo é amar, é dar amor, é acolher. Um feliz Dia das Mães para vocês. Muito obrigada pela participação aqui no Tradição Podcast. Um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham e nos vemos no próximo episódio.